Oi amigos, aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Na verdade, uma reflexão que eu quero fazer aqui para as mulheres. Eu estava vendo um vídeo hoje que me chamou muita atenção. Um vídeo a respeito de o quanto que as mulheres elas trabalham. O quanto que as mulheres estão sobrecarregadas. Em que sentido isso? Hoje, nós conseguimos o nosso espaço de trabalhar fora, mas também temos que trabalhar em casa. Vocês já perceberam que ainda existe uma maioria dos homens, porque eu não englobo todos, tá? Existe a exceção, mas na regra geral, o homem, quando ele chega do trabalho, ele faz o quê? Ele descansa. Ele chega, ele coloca lá sua mochilinha, suas coisas, vai pro banheiro, tomar seu banho, fica lá algum tempo, reflete, faz suas necessidades, toma seu banho, relaxa, vai pro sofá, liga a TV, vai assistir seu futebol, vai tomar uma cervejinha, às vezes vai para um barzinho, né? Às vezes eles vão jogar um sinuca, vão bater o baba, jogar bola, se desestressar, conversar com os amigos. E as mulheres quando chegam? O que elas fazem? Elas vão cuidar dos filhos, se tem filho, elas vão cuidar da casa, organizar as coisas, ensinar atividade para os filhos, fazer a comida para o marido comer. Então ela está totalmente sobrecarregada, porque, vamos lá, se dividíssemos as tarefas, por exemplo, o homem chegou do trabalho, a mulher também chegou do trabalho. Um vai cuidar das crianças, vai dar banho, vai ensinar atividade, o outro vai fazer a comida. Depois o outro lava a louça, depois o outro, sei lá, coloca a roupa na máquina. Ou combina, um faz a comida, o outro fica com a limpeza da casa. E os dois, se tem 2 filhos, ensina atividade à criança. Ou se só tem um filho, hoje eu ensino atividade à criança, amanhã você ensina para dividir as tarefas. Ou um faz a comida de um dia e limpa a casa, no outro limpa a casa e o outro faz a comida. Para ter essa divisão, para que a mulher não fique totalmente sobrecarregada. Porque o que eu parei para pensar, gente, antes de tudo eu já fui casada, tá? E era eu que fazia as coisas e eu trabalhava fora. E eu sei como é a vida árdua. Hoje eu estou solteira, por uma escolha, né? Não encontrei um parceiro que eu queira, porque hoje eu vejo que o casamento, na minha concepção, no meu entender, ele só beneficia o homem. E assim, tem como beneficiar a mulher? Tem. Porque hoje eu convivo com pessoas que têm seus relacionamentos totalmente saudáveis. E é possível sim ter um relacionamento saudável, é possível sim chegar a um consenso de dividir as tarefas, de organizar as coisas dentro de casa. Porém, contudo, todavia, tem homens que têm a cabeça fechada, que é o machismo estrutural, que foi criado de que quem tem que fazer as coisas são as mulheres. Hoje, eu faço minhas coisas em casa tranquilamente ao final de semana. E durante a semana eu vou mantendo, porque eu trabalho fora. À noite eu estudo, eu vou para a faculdade. Eu tenho uma rotina incansável de ler, de estudar, de assistir filmes que são passados pelos professores, porque eu faço psicologia, né? O curso é psicologia. Então a gente tem que ler muito, a gente tem que se dedicar muito. Hoje, né, eu comecei aqui a gravar vídeos pro YouTube, eu também tenho que me dedicar a isso aqui. Então, a minha vida hoje, ela é equilibrada, eu vou falar assim pra vocês. Mas se hoje eu fico pensando, se eu fosse casada, como seria muitas das vezes, por exemplo, eu chego ou eu venho e vou estudar ou vou lavar louça. Ou eu chego, faço comida e vou depois tomar banho e dormir e vou trabalhar no outro dia, ou eu vou organizar a comida. Agora imagina se eu tivesse um marido que ele fosse, vamos dizer, preguiçoso ao ponto de só trabalhar em casa ou na rua e em casa não quisesse fazer nada. E eu trabalhando, estudando, cuidando dos meus filhos, entende? Quem seria beneficiado? E aí tem um detalhe, porque muitas mulheres, muitas de nós, eu falo isso porque eu vejo tantos relacionamentos saudáveis. Eu convivo com pessoas que têm relacionamentos saudáveis, que os homens, eles também chegam juntos e faz.
né? Eles também vai lá, faz a comida, eles também vão lá ajudar. E também convivem com homens que são machistas, que eles ainda são retrógrados. Ainda tem um pensamento de que é só a mulher que tem que fazer, que o papel dele é simplesmente trabalhar e colocar comida dentro de casa. E aí teve um momento que eu assisti outro vídeo que teve uma mulher pedindo, né, pro marido dinheiro para comprar mistura porque não tinha. E ele descascou em cima dela dizendo que ela não faz nada, que é para ela procurar vender alguma coisa, que ela só sabe pedir dinheiro, né, que ela não faz nada de casa, que ela faz tudo, né. E ela assim, o semblante dela caído. E ela tava, não é feia, mas é uma mulher descuidada. Por quê? Porque não tem condições de se manter. Porque muitas vezes não tem dinheiro para comprar um shampoo, porque eu já passei por isso de não ter. E quando eu pedi dinheiro pro meu ex-marido na época, ele falava, pra que você quer dinheiro? Muitas vezes a minha mãe que me dava um shampoo, um condicionador, porque na época eu tinha filho pequeno, eu não trabalhava fora, porque inclusive ele me proibia, porque a proibição desses homens com nós mulheres, para que a gente não tenha a autoestima da gente, não somente a autoestima interna, como a externa, porque, gente, você se olhar no espelho e gostar do que vê, também é autoestima. Não te define completamente, porque tem muitas mulheres que são bonitas, que têm dinheiro e tal, e tá com a autoestima interna. Agora, dizer que o nosso semblante não reflete que nosso cabelo está armado, que a sobrancelha está feita, que você poder estar com uma pele bonita, macia, que você poder ter um batom para passar na sua boca, que você poder cuidar da sua pele, que isso não te faz bem, faz muito bem. Porque tem mulheres que não têm nem condições de tomar um banho decente, porque elas estão tão atarifadas cuidando dos filhos, e às vezes filho pequeno, quando entra no banheiro para tomar banho, o filho está na porta, batendo desesperadamente, querendo que ela dê atenção, ou dizendo que está com fome, ou coisa nesse sentido, e o pai não tem coragem de segurar a criança para a mãe tomar banho. Então, eu digo para vocês, as mulheres, elas precisam sim trabalhar, seja no mais simples que for, vender uma Avon, uma Natura, vender um boticário, fazer um curso de sobrancelha, de manicure. Gente, tenha seu dinheiro e não dependa de homem nenhum. Mesmo que você seja casada, mesmo que você ame seu esposo, mesmo que você tenha confiança total e plena nele, porque aqui eu não tô querendo implantar coisas ruins na cabeça de mulher nenhuma, porque os casamentos servem sim. Casamento é uma coisa que Deus criou. E pelo menos eu acredito nisso. Eu não tô falando sobre religião, tô falando que eu acredito que Deus criou o casamento, o relacionamento, a família. E a família, a nossa sociedade, ela é a base das coisas, né? Sendo uma família estruturada, uma família organizada. E família de todo tipo, de todo jeito, porque aqui eu não tenho preconceito com ninguém. A pessoa gosta de outro homem, beleza, ok. A pessoa gosta de outra mulher, ok também. É família. Se você discorda, eu sinto muito, mas aqui eu procuro respeitar o ser humano. Ele gosta, ok, tá? Então, a família, ela é um alicerce, ela é uma coisa construída para não vir dizer aqui, você está pregando que casamento não presta, não. Casamento presta sim, mas a gente precisa confiar em nós. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no outro, né? E muitas vezes até confiar na gente, a gente é falho, que dirá no outro. Então ame seu marido, se dedique ao seu casamento, seja uma esposa assim que chega junto, que faça, mas seja recíproca também. Tenha seu dinheiro. Se você é uma pessoa que realmente não pode trabalhar com nada, seu marido é o tipo de pessoa que lhe dá o dinheiro, que confia em você, que você cuida das finanças, aprenda a separar um pouco, deixar guardado para uma urgência, uma emergência, para algumas coisas, qualquer coisa que acontecer, porque a gente está vivendo em tempos turbulentos. Essa é a verdade. Às vezes a gente pensa que conhece alguém e a gente não conhece. Eu fico sempre falando, as mulheres hoje, graças a Deus, elas estão indo em busca do que elas querem. Elas não estão simplesmente falando, eu vou ser apenas uma dona de casa. A gente já conquistou muita coisa, gente. Mas a gente tem muito mais para conquistar. Muito mais. A gente não pode... Eu não tô falando aqui de querer ser igual ao homem, de comparar igual ao homem, de, porque o homem ficou com 10, eu também tenho que ficar. É um problema seu se você quiser. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de recebermos o mesmo salário, de direitos iguais nesse sentido. Da gente poder fazer
as mesmas coisas no sentido trabalhista, sabe? E receber o certo por isso. Mesmo falou, pô, se o homem ganha 50 mil e a mulher tá fazendo o mesmo serviço, ela tem que receber 50 mil, não 40, só pelo fato dela ser mulher, né? Então, o casamento, ele beneficia o homem. Então, para a mulher casar, eu acredito que ela precisa estar bem estruturada psicologicamente, bem estruturada psicologicamente e bem estruturada financeiramente. Para que o homem não passe a rasteira nela. Não vem com esse papinho, gente, não caia nesse papinho de meu sonho é ser pai. Pensa. Às vezes você tem tudo isso, tá todo estruturado e o cara chega dizendo assim, meu sonho é ser pai, você vai engravida. E aí, quando você tá grávida, é que ele vai mostrar a peste que ele é. Entendeu? Então, como é que a mulher vai se preservar? Ela tem que observar. Para ser mãe, o sonho tem que ser seu e não dele. Porque o filho é da mãe. É uma coisa que eu deixo muito claro para vocês. Eu me separei, o filho é meu. Não é que o pai dos meus filhos, dos meus filhos, não esteja presente. Está. Mas a responsabilidade é minha. E eu sei como é você criar um filho. Porque quando você quer romper, você tem que estar aqui, ó, com seu filho. Porque você não pode se esquecer dele. Muitas vezes você tem que dar uma recuada em algo que você quer fazer, porque você tem um filho. Eu tenho uma maturidade hoje tão grande que eu tava refletindo e falando comigo mesmo. Pra que eu vou ter um relacionamento hoje? Focada na minha faculdade, focada no meu trabalho, focada nos meus objetivos, correndo atrás para poder quitar umas contas minhas que estão aí, sabe? No autoconhecimento, procurando me desenvolver como pessoa, me conhecendo, conhecendo minhas vulnerabilidades, meus medos e curando eles de algumas formas, sabe? Buscando informações novas, quebrando padrões do passado, da minha família, da minha geração, sabe? Então eu digo para vocês com todo o amor do mundo, eu vou fazer 33 anos esse ano e provavelmente tenho muito que aprender. Inclusive, se você que me assiste que é mais velha que eu e tem um conselho para deixar para mim, pode deixar, porque o conselho é sempre bem-vindo. Eu tô falando aqui do fundo do meu coração, mulheres, se cuidem, se preservem, porque o casamento só beneficia os homens. Para beneficiar nós mulheres, primeiro a gente precisa querer muito um casamento. Precisa gostar muito desse cara, mas tem um detalhe, o cara precisa gostar de você e gostar de você com suas imperfeições. Não é você ser gorda, né? Que eu não tô julgando ninguém, e o cara quer depois que você emagreça, ficar te humilhando, ou que você tem uns quilos a mais, ou você ser magro e ele querer que você engorde, ou querer te engordar para que você fique feia, para que ninguém te queira, porque tem uns malucos que faz isso. E querer você só no pé do fogão, no pé da pia, lavando, passando, cozinhando e se tornando aquela mulher ranzinza, feia, acabada, porque ninguém é feio, mas quando a gente não tem condições nem tempo de cuidar da gente, o cortisol vai lá em cima, o pico de estresse vai lá em cima. Você não tem tempo para respirar, você não tem tempo para tomar um banho, para se cuidar. Coisas básicas que a gente precisa, você não tem tempo muitas vezes para comer, porque tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de não sei o quê, não consegue dormir direito porque já deita a cabeça no travesseiro falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Entendeu? Então eu penso comigo, eu não foco na minha faculdade. Gente, se você soubesse a felicidade que eu estudar, eu tô assim maravilhada, porque eram coisas que eu achava que eu não tinha capacidade. E tudo isso porque eu fui feliz de um ex, colocou na minha cabeça que eu não tinha capacidade. Pra que eu ia fazer faculdade? Pra ficar com o diploma dentro da gaveta? Eu tinha que procurar um curso de cabeleireira, sendo que eu nunca sonhei em ser cabeleireira. Porque as coisas tinham que ser do jeito dele, eu nunca tive apoio dele. E aí é um detalhe, você tem que ver se a pessoa que está com você te apoia nos seus sonhos. Ou ele quer os sonhos dele, que ele idealizou para ele, em você. Ou que ele idealizou para você, que você faça o que ele quer. Porque quem te ama, quem te apoia, quem te quer, vai ficar feliz com aquilo que você quer. Inclusive, eu comecei a faculdade, eu estava com 31 anos. Eu estou no terceiro semestre de psicologia e assim, esse ano eu vou fazer agora 33 anos. E eu tomei a decisão de entrar na universidade com a decisão daquilo que eu queria. É isso mesmo que eu quero fazer e eu vou. E outra, se amanhã ou depois eu não quiser usar minha formação, eu aprendi.
Eu vou levar esse conhecimento para onde eu quiser. Eu rompi barreiras, eu vou ter um diploma, mas eu acredito de todo o meu coração, gente, que eu não estou estudando à toa. Que eu estou estudando para me formar e usar minha profissão. Não somente para ganhar dinheiro, porque faz parte, né? É um trabalho, mas para ajudar, auxiliar, cuidar de pessoas. Eu sei que a minha voz vai chegar em muitos lugares. E você que tá aí, mulher, que precisa sair de um relacionamento abusivo, procure ajuda, sabe? Sempre vai ter alguém disposto a te ajudar, mas você precisa querer, porque eu, inclusive, saí de um relacionamento abusivo e eu consegui dar a volta por cima. E hoje eu tô aqui para falar para vocês, cuidado com o casamento. Entre num casamento quando você estiver querendo, quando você estiver preparado, quando você se sentir realmente segura e não deixa o homem induzir você a nada. Não saia do seu trabalho. Não pare de fazer um curso, uma faculdade que você estiver fazendo para casar, para realizar o sonho do cara, porque primeiro cuide de você, primeiro tenha o seu, primeiro faça o seu, porque não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre, um exemplo, você o direito de ir e vir, de você, não quero mais esse relacionamento teu, o meu dinheiro, eu posso ir para onde eu quiser. Porque normalmente os homens, eles tendem a humilhar mulheres, a ofender, a colocar para fora, a bater, a agredir, a trair mulheres indefesas, mulheres que realmente não têm condição financeira. O que eles fazem? Eles te afastam dos teus amigos, eles te afastam da tua família e tiram teu trabalho. É como se você fosse ninguém, você não tem uma rede de apoio. Você não tem o seu trabalho para você ter seu sustento, para você alugar uma casa, para você não tem sua casa, e aí, como é que fica? Então, antes de pensar em um homem, pense em você. Esse é o conselho que eu, Juliana, daria para mim há uns 13 anos atrás, ou melhor, há mais de 18 anos atrás. Para eu focar em mim, que eu queria ter aberto a minha mente, ter a maturidade que eu tenho hoje, mas não posso, né? Mas graças a Deus que eu acordei a tempo. E ter ouvido a minha mãe, ter ouvido os conselhos da minha mãe. Foca nos teus estudos, foca nos teus objetivos, para depois você pensar em relacionamento. Infelizmente não foi isso. Eu quebrei a cara, mas ainda bem que eu acordei a tempo. Tá, meninas? O vídeo de hoje foi esse, ficou um pouquinho longo. Eu espero que vocês gostem. Reflita sobre tudo que eu falei pra vocês, tá? Não estou demonizando casamento. Casamento é uma bênção, mas precisa seguir ali os passos, conhecer bem a pessoa, tudo certinho, para que você não sofra. Então não saia do seu trabalho, não saia da sua faculdade, do curso que você está fazendo. Sempre pensando em você em primeiro lugar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!